Pessoal, eu sabia que não seria fácil e não foi, apesar de parecer, mas o jogo de hoje era perigosíssimo do Palmeiras não conseguir uma vitória. Portanto, mais importante que qualquer coisa hoje foi o resultado. Conseguiu ali um 3-1, 3 pontos na conta, é isso que importa, porque as situações eram bem adversas e porque o adversário também era um pouco subestimado. Pelo que eu vi aí o pessoal comentando na internet, todo mundo esperava que o Palmeiras fosse atropelar a Juventude como se não fosse ninguém, e não é assim que a banda toca. Porque, como eu mencionei, o cenário de hoje era complicado. Este é o terceiro jogo na semana que o Palmeiras faz. Jogou segunda-feira, quinta-feira e já domingo de novo. Principalmente nesse jogo, que tem só 2 dias de descanso da partida anterior, é o que pesa mais para o físico dos atletas. Portanto, hoje era muito provável que o Palmeiras não conseguisse fazer uma partida em alta rotação, como vinha fazendo nas 2 partidas anteriores. Inclusive, deu para perceber isso logo desde o começo do jogo, em que, ao invés do Palmeiras fazer aquela pressão que ele vinha fazendo, ele já não conseguiu repetir essa estratégia. Acabou até com o passar do jogo, me parece, em dado momento, tentando se poupar um pouco mais, mas como o Juventude conseguiu chegar ao empate, isso obrigou o Palmeiras a ter mais uma vez força mental, e demonstrou força mental para fazer as pernas correrem mais uma vez e construir o placar da vitória. Em função dessa sequência de jogos, a gente teve uma certa rotação de jogadores. Hoje entraram Vanderlan, Fabinho e Flaco Lopes como titulares. A mudança que eu mais queria destacar é a do Flaco Lopes, sendo uma opção com uma característica bem diferente no ataque, já que ele não tem aquela disposição de ficar correndo atrás dos zagueiros como tem o Rony, mas acrescenta muita coisa tecnicamente à equipe. E prova disso é que na partida de hoje ele não foi tão bem assim a atuação em geral, mas foi uma atuação muito decisiva. Flaco Lopes faz o primeiro gol de cabeça, que é a sua especialidade, e também de cabeça consegue a assistência do segundo gol. Ou seja, nos 2 gols que colocaram o Palmeiras na frente do placar e foram decisivos, portanto, para a vitória, tivemos a participação do Flaco Lopes. E por isso eu digo que eu destaco a atuação dele. Mas como atuação mesmo, o Palmeiras teve outros jogadores que jogaram melhor do que ele. A exemplo do goleiro Everton, que se o placar foi 3-1 em função dele, porque no finalzinho da partida o Juventude teve tudo para fazer gol e o Everton fez 2 grandes defesas em sequência. Na primeira até alguém pode falar, ele espalmou para frente, não conseguiu espalmar para o lado. Mas não foi culpa dele não, ele fez o gesto técnico certo, ele tentou jogar para o lado, mas a bola veio muito forte e não deu tempo ali. Acabou sobrando mais uma vez para o atacante do Juventude e o Everton fez mais outra defesa. Então foi uma grande atuação do Everton, uma grande atuação do Rafael Veiga, mais uma vez encontrando bons passes, aparecendo para finalizar. Enfim, parece que o Veiga realmente está de volta já, são 4 jogos seguidos jogando bem. E o Estevão, que eu não posso deixar de falar, porque esse cara está crescendo bastante, está crescendo rápido dentro do time do Palmeiras e assumindo um papel de protagonismo. Nas últimas partidas ele tem sido decisivo, hoje mais uma vez fez gol, partiu para cima, perdeu alguns lances, acertou outros, e enfim, ele está ficando mais refinado com o passar do tempo, que é uma boa notícia, um bom sinal da perspectiva de futuro, pelo menos até a metade do ano que vem, quando ele vai embora, né? Mas até lá é bom saber que a gente pode contar com essa peça. E agora, pessoal, antes da gente dar sequência no vídeo, eu quero deixar um breve recado para você que está me acompanhando aqui pela primeira vez. Se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like e dá uma olhada nos links que eu deixo aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através dos links da descrição, tem produtos licenciados, produtos do Palmeiras, caneca, camisa, boné, uma série de coisas. Você está ajudando o meu canal usando os links da descrição. E quem quiser deixar uma gorjeta, eu deixo aqui um QR Code no canto da tela, também com esse propósito. Beleza? Agora, voltando a falar da partida, como eu mencionei, o Palmeiras teve aspectos positivos e negativos no jogo de hoje. O positivo, eu queria destacar essa questão do time ter conseguido lidar com as circunstâncias do jogo, pegando um adversário que joga mais fechado e busca o contra-ataque. Você jogando em casa contra um adversário com essa característica, você pode às vezes ser surpreendido. Para quem tem acompanhado um pouco mais, o Juventude tem conseguido até agora uma campanha bastante ok no campeonato, encontrou essa maneira de jogar mais reativa, mais fechadinha ali buscando contra-ataque. Hoje a gente viu isso, que eles têm de fato essa aptidão, e com isso eles já complicaram vários jogos dentro e fora de casa contra equipes mais bem cotadas. Aí você soma isso ao aspecto do Palmeiras estar muito desgastado nessa rotina de jogos, etc., poderia de repente estar se formando um cenário aí de uma nuvem que encobrisse o Allianz Parque e tirasse ali o brilho do sol palmeirense, quem sabe nessa ocasião. Se o time começa a não conseguir fazer o gol com o passar do segundo tempo, lembrando que virou 0-0, talvez pudesse complicar até a situação. Portanto, eu valorizo bastante essa vitória, não acho que tenha sido um jogo fácil, e claro que esse resultado ajuda o Palmeiras a se manter ali na briga pela ponta do campeonato.
A única coisa que a gente poderia corrigir nessa situação é a questão do Palmeiras continuar perdendo muitos gols. Hoje o Palmeiras, através de toques de bola, que eu gostei até, algumas movimentações, criou oportunidades, finalizou bastante, mas muitas vezes com a pontaria bem desajustada, né? Precisa dar uma calibrada ali no pé da galera, porque é muito chute no Pará na arquibancada. Bom, mas isso tem conserto, vamos aguardar que melhore. E mais um destaque na partida de hoje foi a volta dele, o Baixola. Dudu, camisa 7, atuou novamente depois de 10 meses com a camisa do Palmeiras, participou ali aproximadamente por 20 minutos, ele entrou aos 31, tem mais os acréscimos e tal, e foi um tempinho ali que ele teve para se readaptar ao estádio, ouvir o grito da torcida, que o exaltou bastante, só que ainda está, obviamente, precisando de muita adaptação. A gente viu hoje ele tentando alguns lances ali. Eu gostei de uma coisa que eu vi. Ele não teve medo de mudar de direção, que é uma coisa muito comum com quem tem a lesão que ele teve no joelho, às vezes perde um pouco de confiança, mas ele tentou fazer aquela jogada tradicional dele, de ir balançando para cá e para lá. Claro que ainda está longe de ser o Dudu que a gente conhece, a gente viu que ele hoje estava um pouco assim, faltando um ritmo mesmo, um pouco mais numa rotação mais baixa que os demais. Pode ter também uma questão da torcida ali, com aquela pressão, expectativa toda, isso deve dar uma travada no jogador, mas aos poucos ele vai se soltando para em breve ser o Dudu que nós conhecemos, assim esperamos. Pessoal, então foi assim que eu vi a partida de hoje e agora cabe ao Palmeiras se preparar porque essa sequência pesada de jogos continua e o próximo confronto será contra o Fortaleza fora de casa. Vai ser na quarta-feira, 9h30 da noite, a não ser que mude alguma coisa, né? Mas acho que não. E vamos dar uma olhada rapidamente nos resultados da rodada para a gente ver o que aconteceu. Nessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve o Criciúma vencendo o Botafogo por 2-1, apesar das polêmicas de arbitragem, o Botafogo muito beneficiado e nem assim conseguiu um resultado melhor. Cuiabá recebeu o Atlético Goianiense e empatou 0-0. Bahia de virada vence o Cruzeiro por 4-1. Fluminense e Flamengo fizeram um clássico. Acabou dando Flamengo com gol de pênalti, que vou te falar, pênalti lá no finalzinho do jogo. Atlético Mineiro e Fortaleza, mais um empate por 1-1. Teve gol do Breno Lopes, inclusive, mas o Atlético Mineiro numa fase bem ruim, né? No Clássico do Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Internacional, mas recebe entre aspas, né? Lembrando que os jogos não estão acontecendo em casa de verdade, mas o Internacional venceu por 1-0, a campanha do Grêmio começa mal. O Vasco da Gama de virada atropelou o São Paulo 4-1. Atlético Paranaense saiu na frente, mas no finalzinho o Corinthians conseguiu um empate 1-1. Bragantino venceu o Vitória por 2-1 e o Palmeiras bateu o Juventude por 3-1, jogando em casa. Quanto à classificação do campeonato, eu vou deixar passando aí para vocês. O Flamengo nesse momento é o líder com 24 pontos e o Palmeiras é o segundo colocado já de uma forma isolada com 23, portanto um ponto atrás do Flamengo. Aí a gente tem na zona da Libertadores aí Bahia e Botafogo, na pré-Libertadores Atlético Paranaense e Bragantino, depois na região da Sul-Americana Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza e Juventude. Olha o Juventude aí que eu mencionei, apesar da derrota de hoje a campanha é bastante razoável, uma boa campanha até esse momento. E aí a gente tem na zona neutra Criciúma, Cuiabá, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Na zona de rebaixamento, Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Esta, portanto, é a classificação, assim foi a rodada. Eu quero convidar vocês mais uma vez a se inscreverem no canal para receber mais vídeos. Não esquece de deixar seu like, dar uma olhada nos links da descrição. E eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!